mesa, o painel Avanços Obtidos na Produtividade e Melhoria do Café Conilon no nosso país. Convidamos para coordenar esta mesa um produtor, nosso querido Roberto Botelho Canguçu, por gentileza. E convidamos o nosso palestrante do INCAPER, a Imbiré Francisco Almeida da Fonseca. Convidação Imbiré, Francisco, por gentileza. Para quem não conhece Roberto Botelho Canguçu, produtor, é vice-presidente da Só Café para a região sul, extremo sul da Bahia, é cafeicultor em Itabela, engenheiro agrônomo formado em 90 pela Escola Superior de Agricultura e Ciência de Machado, Minas Gerais. Com a palavra. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bem, para não tomar muito tempo aqui do nosso palestrante, boa tarde. Ok. Bem, boa tarde a todos. Para não tomar muito tempo aqui do nosso palestrante, que tem uma larga bagagem de conhecimento, que eu considero um dos maiores conhecedores do café Conilon. Já tivemos a satisfação de tê-lo na Festa do Café em Itabela em algumas oportunidades, e com certeza deve ser uma grande satisfação para o Imbiré ter visto o que nós já desenvolvemos através dos conhecimentos passados por ele nas oportunidades que lá esteve. Mas o Imbiré é pesquisador da Embrapa, lotado na Embrapa Café, atua no INCAPER, né? Tem concentrado seus trabalhos na área de melhoramento genético e manejo do cafeiro, atua no Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café, Consórcio Pesquisa Café, na condição de coordenador institucional junto ao INCAPER, de 2000 a março de 2008. E também como coordenador do Comitê de Pesquisa, do Núcleo de Referência Genética e Melhoramento do Café, além de exerceu a função de gerente geral da Embrapa Café. Mas antes de passar a palavra ao Imbiré Francisco de Almeida Fonseca, né? Eu gostaria de parabenizar aqui a participação dos nossos produtores de café de Itabela e região, que, semelhante ao blend de Conilon, que a cada ano tem aumentado a participação, assim também tem sido a participação dos produtores e colaboradores, parceiros comerciais do nosso extremo sul baiano que estão aqui presentes. Principalmente Ednardo, nosso presidente do Sindicato Rural lá de Itabela. Meus parabéns por estar coordenando essa ação, juntamente com a vontade e o anseio de todos nós, produtores, de querermos e necessitarmos da estação de pesquisa na nossa região, que com certeza, conforme a palestra que veremos aqui, onde esse aumento de produtividade e qualidade, essa estação de pesquisa no nosso extremo sul muito vai ajudar para que possamos atrair principalmente mais atenção do Estado. Conforme na palestra do Roberto Rodrigues mencionou, o apoio à pesquisa é fundamental. Então, o desafio aqui para o nosso pesquisador é grande diante dessas boas perspectivas do Conilon que foi mencionado nas palestras, né? De aumento de qualidade e baixar custo. E baixar custo está relacionado à sustentabilidade financeira, para que também tenhamos competitividade no exterior. E eu vejo que muito vai se cair na questão da mecanização, né? Porque assim como o Café da Montanha está precisando de mecanizar, nós também no Conilon precisamos para que tenhamos essa sustentabilidade. E com certeza, através dessas ações, o Café do Atlântico, que é a designação do nosso café, vai alcançar outros oceanos. Enfim, é necessário
essa estação de pesquisa na nossa região, que com certeza vai atrair ferramentas que ainda não dispomos, como um Educampo e diversas outras ferramentas que podem nos auxiliar a sermos mais eficientes, mais competitivos, já que a nossa região pode ser o destaque nacional nessa expansão da cafeicultura Conilon. Portanto, é isso. Eu acho que é um momento de inserirmos a marca Café do Atlântico no contexto nacional. Iberê, é contigo. Muito obrigado. Não precisa. Boa tarde a todos. Eu gostaria de iniciar a nossa participação agradecendo a organização do evento pelo convite que nos proporciona uma oportunidade mais de vir à Bahia, vir ao Agrocafé, trazendo algumas informações sobre o cultivo do Conilon, agora numa solicitação que abordasse um histórico da sua evolução no sentido de melhoria de qualidade e de produtividade, nos avanços tecnológicos que proporcionaram esta evolução. Agradeço também as palavras do amigo do Roberto, lá de Tabela, e agradeço a presença de todos. Vou dar uma dica para vocês. Eu estava aí atrás, aqui está muito mais fresquinho, por isso que eu não estava aqui quando me chamaram. Desligaram esse negócio aí atrás, vocês vêm para cá, que aqui está mais fresquinho, viu? Bom, fica aí a sugestão. Como? Pois é. Muito bem. Bom, gente, então o que nós vamos tentar fazer é um histórico de onde estávamos, onde chegamos e por meio de que alcançamos esse desenvolvimento diferenciado que o Conilon tem tido em relação ao Arábica nesses últimos 20 anos. É necessário dizer que esses avanços, eles têm assim acontecido não porque são espécies melhores ou piores. A gente precisa de considerar que o Arábica foi introduzido no Brasil há quase 280 anos, enquanto o Conilon, apesar de introduzido apenas há 100 anos, ele há apenas 40 anos ele é cultivado. E nesses 40 anos começou-se de praticamente zero, enquanto o Arábica, quando veio, já era de certa forma trabalhado e teve muito apoio governamental desde o seu início, com a criação inclusive do Instituto Agronômico de Campinas, que foi criado pelo imperador com a finalidade de trabalhar com café. Então é isso que nós vamos tentar fazer, de onde saímos até onde chegamos. Para isso eu preciso de fazer uma rebuscada no que aconteceu. Eu tenho acesso a um microfone livre? Tem jeito? Eu agradeci, mas eu gostaria. Eu posso usar um microfone? Outro? Oi, obrigado. Bom, então, para a gente compreender rapidamente o que onde o Conilon se coloca em tudo isso, é necessário que a gente recorde as características principais dessa espécie de café, que é o coffea canephora. Todo mundo sabe que existem mais de 100 espécies de café no mundo. 2 apenas são produzidas comercialmente. Arábica, que foi produzido praticamente até os anos de 1970 no Brasil, e no mundo inteiro, né? A maior parte dele sempre foi arábica, e a outra é o canéfora, onde se enquadra o Conilon. Todas as demais são muito importantes, mas não são cultivadas. São importantes porque são fontes gênicas, fontes de resistência a doenças, fontes de uma série de outras características que nós paulatinamente vamos usando no melhoramento genético das variedades que nós usamos. Ela é importante pelo vigor, pela rusticidade em relação a doenças, pragas, nematóides, algumas espécies dessas doenças, dessas raças, dessas doenças, e ela tem uma adaptação bastante ampla a diferentes ambientes, sobretudo com relação a locais de temperatura mais elevadas do que o que suporta o Arábica, e a deficiência hídrica anual também mais intensa. Então, são essas características gerais, se pudéssemos traduzir assim, que definiriam o que é uma variedade de Conilon, o grupo Conilon, espécie canéfora. Ele foi introduzido em 1912 e foi exatamente pelo Estado do Espírito Santo. De lá para cá, ele passou até os anos 60 simplesmente, vamos dizer, latente em todo o Brasil, também lá no Espírito Santo, onde ele chegou, estava quietinho lá, não tinha espaço para ele.
Essas variedades do grupo Canéfora, elas apenas começam a chamar a atenção do mundo comercialmente, a partir do surgimento do solúvel, que veio com a Segunda Grande Guerra, com a sua utilização nos blends, nas misturas dos torrados e moídos, que, como vocês puderam assistir nas falas dos amigos Brando, do Silvio Leite, vem aumentando cada vez mais a sua participação em blends por todo o mundo, inclusive no Brasil, onde se relata possibilidades aí relatado pela BIC, pela indústria, da ordem de 50% ou mais. Então foram essas possibilidades, além dos novos mercados, o mercado asiático, o mercado da China, da Índia, o mercado mundial, de onde tem consumidores novos como China e Índia, além de outros também muito importantes. Nos próprios países da América do Sul e América Central, o consumo tem aumentado. No Brasil aumenta assustadoramente, né? E das formas alternativas de consumo de café, que privilegiam o uso do Robusta, do Conilon, tendo em vista que ele é a matéria-prima mais barata e rentável na produção dos extratos de café, do café solúvel e assim por diante. Esse aqui é o caminhamento que o café fez. Ele passou a chamar a atenção do mundo como um todo a partir de 1870, final do século XIX, com um surto de ferrugem bastante grave aqui na Índia, China, no leste asiático, enfim. Essa ferrugem, o Robusta passou então a despertar interesse dos trabalhos de melhoramento genético, e aqui em Java é que foram realizados os primeiros trabalhos de melhoramento com a espécie. Até então ninguém queria trabalhar com o Robusta, porque o Arábica vinha dando conta e não existiam ainda materiais suscetíveis às principais raças causadoras de ferrugem. Então ele foi estudado aqui, e quando por volta de 1916, ele retorna para a região equatorial da África, onde ele predomina, e em 1917, 12 e 17, ele veio para o Brasil, onde eu disse na página anterior que ele ficou parado por um grande período de tempo, né? Bom, recordando então a evolução do canéfora no Brasil. Em 1932, nós queimamos estoques de café para tentar regular a oferta de café no mundo. Em função disso, e com a superprodução que acontecia no final dos anos 50, início de 60, se estabeleceu no Brasil o plano de erradicação do café no Brasil, onde as lavouras com menos de 6 sacas por hectare, foi sugerido o IBC, Batiello está aqui, não me deixa mentir, o governo brasileiro estimulava então o arranquio dessas lavouras menos eficientes em produção, para que a gente tivesse aumento da eficiência logo a seguir. Em 1970, em 1970, houve então o plano de renovação e revigoramento da lavoura cafeeira, e então o Robusta inicia a ser cultivado. Iniciou o cultivo do Robusta, apesar de algumas tentativas anteriores, inclusive no IAC, começaram pelo Espírito Santo. Por que no Espírito Santo? Porque o estado do Espírito Santo, segundo os dados disponíveis, foi o estado que mais erradicou café no país. Nós erradicamos, segundo consta, 53% do parque cafeeiro do estado. E o estado quebrou. Quando houve, então, o plano de revigoramento da lavoura, os próprios produtores já eram resistentes à nova implantação, porque eles tinham a preocupação de cair no mesmo erro anterior, né? Então, eles começaram pela variedade Conilon, tida como mais resistente, mais tolerante à seca, suportando maiores déficits hídricos e assim sucessivamente. Era uma série de vantagens que eles pensavam ter, e por aí começaram a renovar suas lavouras, especialmente na região mais ao norte do Espírito Santo, região quente, região seca, né? E vieram então apanhando com o cultivo aprendendo a trabalhar com café Conilon, o que era totalmente diferente, já que são duas espécies que têm fisiologia diferente, têm hábito de crescimento diferente, enfim, são dois produtos distintos. Mas o canéfora, então, pelo Conilon, entrou e se estabeleceu no Espírito Santo e vem crescendo de lá para cá. Segundo dados do professor Gonzaga, da Universidade Federal de Viçosa, esse aqui é o resumo da produção de café no mundo, de 1990 para cá. Aí em azul nós temos a curva de produção de arábica, que vem aumentando de lá até os dias atuais, e vocês observem que o crescimento é um crescimento que mostra uma tendência ascendente. Todo o século passado, o café arábica cresceu em média 1,5% ao ano em todo o mundo, e nos últimos 10, 12 anos, a partir do ano 2000,
é que ele vem mostrando uma tendência de crescimento ainda maior, chegando a mais de 2%, segundo as estatísticas disponíveis. Robusta, contudo, apesar de começar aqui menor, isso aqui é de 1990, as primeiras produções brasileiras, as exportações foram realizadas em 1974, 75, em volumes muito pequenos de café, mas a participação dele vem aumentando. E vocês observem que ele tem uma inclinação de crescimento mais acentuada do que o crescimento do arábica, apesar do arábica continuar crescendo na mesma média que ele cresce há mais de 100 anos. Portanto, não há aqui nenhuma influência do Conilon atrapalhando o crescimento do robusta. Ele continua crescendo como cresce desde 1900 e coquinho, né? Então, mostra que são espécies que podem, no mercado, conviver de forma harmônica, como nós temos presenciado. Os maiores produtores de Conilon do mundo são o Vietnã, que é essa linha de baixo, né, que não produzia pouco mais de nada até 10, 15 anos atrás, até 15 anos atrás. O Brasil, que também produzia muito pouco, as primeiras produções foram registradas aqui, produções expressivas, em 1974, 75, como eu disse, alcança aqui já hoje um percentual de 25% em termos médios ao longo dos últimos anos, enquanto o Vietnã já ocupa a posição aí de cerca de 40%. Seguido da Indonésia, Uganda e Costa do Marfim, a África vem tido problema com robusta, eles têm baixado a produção percentual dessa espécie já nos últimos tempos, em uma inclinação bastante grande. No Brasil, a produção de arábica e Conilon se distribui mais ou menos dessa forma. Nós temos hoje também cerca de 25% do café do Brasil da espécie canéfora, coffea canéfora, e o restante arábica cerca de 75%. Ou seja, numa produção que está flutuando em torno de 50 milhões de sacas, nós temos tido algo como 12,5 milhões de sacas de café Conilon. Isso é importante para a gente entrar nos aspectos tecnológicos propriamente ditos. Então, hoje o Conilon no Brasil, segundo as estatísticas fornecidas no último levantamento da Conab, que é a referência que nós usamos porque nós somos governo, né? Então nós temos uma área total em produção da ordem de 450 milhões, 450 mil hectares, desculpem, principalmente em 3 estados brasileiros, que são o Espírito Santo, Rondônia e Bahia, com uma produção prevista de 12 milhões e 40 mil sacas para o próximo ano. Isso é a estimativa média, ela pode chegar até um pouco mais, ou também um pouco menos, dependendo da permanência de condições climáticas nas condições em que ela está hoje, com uma média de produtividade nos últimos anos, da ordem de 26,71 sacas por hectare. Isso é para a gente ter um panorama mais ou menos geral do que está acontecendo. A produção cresce nesse ritmo que vocês podem ver. É uma produção que começou a ser registrada cá em 1975 e que vem crescendo com tendência linear, mesmo que tenha havido no ano anterior, 2013, a produção de 2013, uma queda bastante importante na produção total dessa espécie no Brasil, tendo em vista os fatores climáticos que se abateram sobretudo no Espírito Santo, cuja produção caiu de 9,7 para 8 milhões e 230 mil sacas. Aí os principais produtores, com a previsão para a próxima safra, que é o Espírito Santo, ele migrou para Rondônia e também para Bahia, sempre a partir do Espírito Santo. A migração do Capixaba para Rondônia, há cerca de 40 anos atrás, foi que expandiu a lavoura de café Conilon em Rondônia. E na Bahia, pela própria proximidade que nós temos aqui da nossa região mais produtora de café Conilon, com a região extremo sul, a Bahia chama de Baixo Sul e Litorânea Sul, extremo sul, é isso? Então, ele foi levado para lá, inclusive, para a Bahia, desculpe, inclusive trazido por alguns grandes produtores do Espírito Santo que vieram produzir café nessa terra. Bom, no estado do Espírito Santo, nós temos hoje em produção 285 mil hectares, com uma tendência mostrada da última safra para cá, de aumento em produção da ordem de 7,1%, uma área em produção de 285, uma produção total da ordem de 9 milhões de sacas, em média, porque ali está a previsão máxima e mínima, também um aumento de 10% em relação à última safra. Nós produzimos 75% da safra nacional e a produtividade estimada para a próxima safra é de 33,37 sacas por hectare. No estado, nós cultivamos café em 40 mil propriedades, envolvendo 78 famílias,
maioria delas que conduzem a sua atividade em regime familiar. O café Conilon é produzido em 64 dos 78 municípios que o Espírito Santo contempla. E é uma ocupação estimada de 250 mil capixabas apenas no setor de produção. A concentração do Parque Cafeeiro, como eu disse, está na região nordeste, depois região noroeste do Espírito Santo. Quanto mais escuro, maior a concentração de café, né? E, por fim, na região litorânea sul, ou sul-Caparaó, como é chamada por alguns. Só não se produz café Conilon nos municípios de altitude acima de 600, 650 metros, que já faz, o mesmo clima existente na região da Zona da Mata de Minas, limítrofe ao Espírito Santo. Apenas para ilustrar, que eu achei que fosse ilustrar, mas não está ilustrando muita coisa, é uma lavoura de café atual na condição de Espírito Santo, nas condições atuais da lavoura. Bom, em Rondônia, apenas uma apanhada em cada um desses estados, a produção de robusta se dá em mais ou menos 100 mil hectares, com pequena tendência de aumento, uma produção estimada da ordem de 1,6 milhões média para a próxima safra. Hoje, na última safra de 2013, registraram-se 1.360.000 sacas de café. É produzido também por 40 mil produtores, atividade de pequenos agricultores também em Rondônia. A produtividade lá também é bastante baixa ainda, 16 sacas, mas do ano passado para 16 foi aumentada em 25%, mostrando uma tendência de utilização mais racional de novas tecnologias. Diga-se de passagem, a Rondônia está com um grupo de pesquisa em café Conilon invejável, gente muito bem formada, gente nova e experiente, com um potencial de produtividade chegando a 70 sacas por hectare, segundo os dados da Embrapa Rondônia, em relação a uma nova variedade clonal que foi desenvolvida e lançada para aquela condição onde ele é produzido em Rondônia nos últimos anos. Aí um panorama do que é a cafeicultura de Rondônia, de Conilon. Inicialmente, e ainda hoje há, muitas áreas que são brocadas, está aqui as madeiras derrubadas, não é isso? E ele é plantado então nessas grandes clareiras, que vão abrindo com o tempo e alcançando dimensões como essas daqui, bastante grande. Há áreas importantes de produção em Rondônia, e tem evoluído bastante. Ali uma foto do produto obtido em Rondônia. Esse aqui é o material BRS Ouro Preto, que é uma nova variedade lançada em 2011-12 pela Embrapa. Opa, eu apertei no lugar errado aqui. Obrigado. Vamos lá. E aqui um outro aspecto já mais recente, isso daí é no município de Nova Brasilândia, na Rondônia também, mostrando uma lavoura já mais recente, conduzida em outras bases tecnológicas. Peço desculpa porque a claridade parece que não me permite visualizar com a boa exatidão. Vamos ver se melhora um pouco. Olha aí, melhora um pouquinho sim, já dá para você ver fruto na planta, coisa que não era vista. E aqui eu botei uma fotografia apenas ilustrativa, que é o café em Rondônia, o café Conilon no Acre, que é uma região muito próxima à Rondônia, de condições climáticas bastante semelhantes, embora existam diferenças em alguns aspectos. Mas mostrando, é um solo fértil, é uma lavoura muito vigorosa, chove muito, e isso permite que eles estejam investindo, pensando na produção de café para abastecimento daquela região. Na Bahia, nós temos uma área de produção da ordem de 24 mil, ela caiu cerca de 2% de 2013 para a nova estimativa, uma produção de cerca de 800 mil sacas previstas para a próxima safra, isso significa um aumento de 6% em relação a 2013, 5 mil propriedades, produtividade alta, produtividade de 31,76 sacas, tendo aumentado em relação ao ano anterior em 6%, com um potencial de 120 sacas, segundo relatos do colega Ramiro Amaral, e outros colegas mais, e aquilo que nós temos assistido de perto ali na região de Itabuna e região limítrofe, em trabalhos que desenvolvemos em parceria com o sindicato, e inclusive estamos com um projeto aprovado para ser iniciado esse ano. É muito importante que a Bahia se envolva efetivamente na pesquisa e desenvolvimento da atividade, se quer que ela seja aumentada em bases tecnológicas mais sustentáveis. Isso aí também é uma foto cedida pelo Ramiro, de uma lavoura, eu não sei exatamente de qual município porque ele não disse na foto que me mandou, mas isso traduz bem o que a gente tem assistido em algumas regiões da Bahia. Aí, só para homenagear esse colega, que aliás,
É preciso que a gente lembre de mais gente na Bahia quando a gente pensa em pesquisa. Se você perguntar aos pesquisadores já mais velhos, na Bahia, você, quando fala em pesquisa, você lembra do Ramiro, e você lembra do Ramiro, e você lembra do Ramiro. É preciso que a gente lembre de mais gente. Potencial para a região, eu sou testemunha que existe e é grande. Bom, resumindo tudo isso que eu disse até agora nessa parte inicial, a gente vê um crescimento aqui nos principais estados: Espírito Santo, Rondônia, Bahia, Mato Grosso, Pará. Rio de Janeiro saiu porque nas últimas estatísticas a produção é considerada praticamente zero. Então nós notamos uma tendência ascendente no Espírito Santo. Isso aqui, eu me atreveria a dizer que isso aqui é fruto de pesquisa e utilização da pesquisa para o desenvolvimento. Rondônia tem permanecido aí, apesar de ter chegado a 3.200.000 sacas há alguns anos atrás, tem permanecido aqui com uma produção da ordem de 1,5 milhão, 1.600.000 sacas por anuais. E a Bahia, que também mostra uma tendência de aumento, embora ainda pequena, mas que tem se mantido aí por volta de 800.000 sacas anuais. Nos outros estados a produção é bastante incipiente. Tudo isso que a gente mostrou em relação à pujança da cafeicultura de Conilon, ela no entendimento de alguns, eu faço parte desses alguns, de avanços tecnológicos que proporcionaram uma certa competitividade à espécie, ao cultivo dessa espécie. E eu vou falar um pouquinho, então, desses avanços tecnológicos que a gente pôde trabalhar durante esse período, de 25 anos aproximadamente, que tem utilizado a partir de 93, basicamente, para cá, ou seja, nós vamos falar aqui de coisas que aconteceram efetivamente nos últimos 20 anos. Bom, não era sempre assim. Num passado bastante recente, a gente via, como ainda vê, por isso, inclusive, que o Espírito Santo mantém um programa de renovação e revigoramento da lavoura de Conilon, especialmente no sul do estado. Você via praticamente 100% de situações como essas. Lavouras acabando, lavouras abandonadas, virando pasto, aliás, virando nada, parece, Não havia nenhum sistema de condução de planta, espaçamentos era de 4 por 2,5, 4 por 3. Então, era essa situação que nós nos deparávamos. Aqui também uma fotografia de uma lavoura também em condição bem acabada. Poda não existia, ninguém fazia poda. Aqui nós estamos mostrando aqui, inclusive, uma primeira tentativa de aproximação de poda que nós fazíamos e que gerou uma primeira recomendação, que era a retirada desses ramos verticais já mais velhos, Mas então a situação era essa. De lá para cá, notadamente a partir do surgimento do consórcio, que se deu em 1997, 98, apesar dos trabalhos já existirem em parceria com algumas instituições no passado, e aí eu me refiro ao caso específico do INCAPER, porque é lá que eu conheci melhor, do INCAPER com a Universidade de Viçosa, com a Universidade de Lavras, sobretudo com o IAC, e parceria que sempre recebemos de braços muito abertos, A partir de lá, então, nós conseguimos uma evolução importante. A primeira aproximação que se obteve era fazer um zoneamento de aptidão agrícola para o cultivo do Conilon. Então, isso era importante, porque eu queria saber se eu tinha condições de plantar e ter um sucesso na lavoura, e quais eram os meus fatores impeditivos a tentar uma cafeicultura. Então, eram consideradas regiões aptas aquelas que tinham uma deficiência hídrica anual menor que 200 milímetros. Ou seja, a diferença do que chove com que evapotranspira tinha que ser pelo menos, ou no máximo, 200 milímetros. E desses 200 milímetros, menos de 40, ou seja, dos 200, 40 ou menos tinham que ser no período estival, que é o período de maior demanda de água pela planta, que vai de setembro a fevereiro, no nosso caso, no caso do Espírito Santo. Ou seja, uma florada, pós-florada, até o enchimento de grão, para que ele entrasse, então, a partir daí, num processo de maturação mais morfológica, Eram consideradas áreas aptas com restrições de 200 a 400, desde que entre 40 e 100, desses 200 a 400, ocorresse menos do que 40 a 100 no período estival. E aquelas que tinham impedimento hídrico, ou seja, áreas que têm deficiência hídrica acima de 400 ou mais de 100 desses 400 no período estival, eram consideradas áreas com impedimento, ou seja, ou eu irrigo, eu vou ter comprometimento importante,
do meu sucesso, né? Bom, e uma faixa de temperatura já estabelecida, não por nós, mas foi apenas verificado que nessas condições, em termos médios, que é uma coisa muito abstrata para se conversar, de 22 a 26 graus. No Espírito Santo, eu trouxe aqui uns dados, são dados de mais de 22 anos, né? Aqui está a temperatura média no município de Rio Baranal, um município típico produtor da região nordeste de café conilon. Uma temperatura média, na faixa de 22 a 26, com média de máximas variando aqui em torno de 31 e média das mínimas em torno de 19. Isso aqui é muito importante porque se passar mais tempo nesse mesma temperatura, sobretudo aqui no período de floração, nós podemos ter comprometimento da produção. Da mesma forma, eu trouxe aqui um gráfico mostrando a distribuição da água desse município. Isso tudo na tentativa de que façamos aqui um paralelo do que acontece aqui, para a gente ver qual é o potencial que nós possuímos. Então, nós observamos no Espírito Santo, na região produtora típica, nós temos chuvas se iniciando aqui no início de em meados de setembro, né, onde ocorre a florada geralmente aqui no início de setembro, né, e aí a chuva começa e não para mais, embora exista aqui no mês de fevereiro, há 22 anos pelo menos, isso é registrado, uma deficiência hídrica que pode ser muito comprometedora da produção pendente, né, mas que chuvas que se estendem de uma certa forma até março. Da mesma forma, eu tomei os dados de Rondônia, que são bastante semelhantes, com média de mínimas variando de 21 a 30, um pouco mais alta do que a do Espírito Santo, mas a média, inclusive, é mais baixa, né? E também a distribuição de água que se assemelha bastante com aquela que acontece no Espírito Santo, à exceção do mês de fevereiro, onde nós não observamos o mesmo veranículo que é observado nas condições do estado do Espírito Santo. Bom, isso tudo permitiu, eu mostro aqui o zoneamento que nós temos para o Espírito Santo. De certa forma, cada estado definiu a sua área produtora, a sua área apta, marginal ou inapta, não é? Dentro de características como essa. No Espírito Santo, assim ficou definido a área que era, a área considerada apta para café conilon, por incrível que pareça, é essa litorânea sul e sul Caparaó, né? Ela não tem ela tem menos de 200 milímetros de déficit hídrico e tem, desses 40 milímetros, desses 200, menos de 40 ocorre entre setembro e fevereiro. Essa área em amarelo é a área que concentra, se vocês se lembram lá daquele gráfico de densidade de cafeeiros, a produção do Espírito Santo está concentrada aqui com cerca de 50% da produção do estado, cerca de 30% aproximadamente aqui nessa região noroeste, mais próximo aqui a Colatina, até a região mais norte, e aqui no sul nós temos apenas 20%, embora seja a região com maior aptidão para o cultivo do conilon. Isso é importante que se faça. Eu preciso de orientar aos agricultores, e isso aí tem que haver também, além disso, um microzoneamento, para que eu saiba exatamente onde a minha propriedade se coloca, ou então eu tenho que conseguir alternativas diferentes que não estão acessíveis à maioria dos trabalhos de pesquisa que são realizados. Porque quem trabalha com pesquisa, a prioridade dos nossos governos, e eu acredito que ele está certo, é trabalhar para as áreas de maior concentração do problema, não é? A Bahia também nós temos, segundo os dados da SEAGRE, temperaturas médias que variam aí da ordem de 24 a 26, portanto, dentro das possibilidades exigidas pelo conilon, isso na área produtora de café conilon, ok, gente? Que é a região extremo sul e baixo sul, como eu vejo alguns chamando. Uma precipitação da ordem de 1.300 a 1.600 milímetros, que deve deixar uma deficiência hídrica, a grosso modo, poderíamos assim imaginar, dentro daquele nível de pelo menos uma restrição hídrica, que se resolve facilmente com a aplicação de irrigação. Resta saber se é econômico. Resta. Eu não trabalho com economia de café, eu trabalho com a parte biológica da cafeicultura. Isso tudo precisa de ter aferição econômica para saber se isso é sustentável, se isso se mantém em função dos custos de tudo isso. Bom, os primeiros trabalhos começaram observando a dificuldade que o nosso produtor tinha, e esses trabalhos iniciais, aconteceram exceções, o IAC realizou alguma coisa antes do Incapé, contudo era mais exploratório, como o IBC também havia iniciado, inclusive no Espírito Santo, na fazenda de Marilândia, que é uma região importantíssima de produção de café conilon no estado, iniciaram alguns trabalhos mais exploratórios, mas o foco da pesquisa na época era a arábica, porque era a arábica que era a prioridade naquele momento, né? E começou a nos chamar a atenção que os agricultores reclamavam: nós não temos uma variedade criada para cá.
Bem da verdade, nunca tiveram também uma variedade para o Espírito Santo, ou outras regiões, que não fossem trabalhadas inicialmente lá pelo IAC, posteriormente pelo IBC, Procafé, atualmente Viçosa, a EPAMIG, EIAPAR e outras organizações, eu falo de café de uma maneira geral, mas existia necessidade. As lavouras eram desuniformes, as lavouras não tinham uniformidade de maturação, eram plantas com potencial de 15, 20 litros, ao lado de outras que tinham potencial de 1 litro, 1,5 litros, e não há como você tratar de um curral com vaca dando 30 litros e outra dando 3, porque você não pode tratar tudo igual, porque elas respondem de forma diferente. E também existia produção de árvores com frutos pequenos, frutos grandes, frutos médios, frutos canoinha, e frutos de toda forma, com maturação desuniforme, maior, menor, com muita moca. A percentual de moca da época era mais de 30%, 32%, se não me engano, o número até o início desses trabalhos todos. Mas existia variabilidade, portanto. Como existia tanta diferença, o melhorista podia então tirar dali, de alguma forma, essa forma diferente da do arábica, explorar essa variação que existia e tentar aproveitar o que havia de melhor. Porque entre esse mundo de coisas, haviam coisas muito boas. Então você encontrava todo tipo de possibilidade quando você procurava. Isso permitiu então iniciar um processo de seleção. E nós não começamos pela seleção de qualidade nem de uniformidade, nós começamos pela produção. O que era importante para nós no primeiro momento era aquilo que produzia mais. Começamos a ver, contudo, que esse melhor também tinha maturação mais uniforme e menos uniforme. Tinha material mais precoce e mais tardio, material de grãos maiores e menores, materiais com toda variabilidade de condições que você pudesse vir a procurar e a se interessar por ela. Então, começamos a trabalhar e, através desse processo de melhoramento, nós chegamos aí às primeiras 3 variedades melhoradas de conilon recomendadas pelo INCAPER. Isso foi em 1993. Já existiam outros materiais registrados, e aqui, atualmente, essa lista eu tirei agora, na semana passada, do Serviço de Registro de Cultivares do Ministério da Agricultura. Nós temos 16 cultivares, 16 variedades de café conilon recomendadas para o Estado do Espírito Santo, 2 das quais são de propagação por semente, as restantes, propagação clonal. Entre essas 16, existem 11, melhor dizendo, do INCAPER, né? Dessas 11, das 11, 9 são de propagação clonal. As últimas delas lançadas no meados do ano passado, e eu vou mostrar rapidamente alguma característica dela. Bom, essas primeiras variedades, elas tinham, sobretudo, por principal separação, a época de maturação. Elas eram compostas por agrupamentos de clones semelhantes e que era preciso que ele tivesse a mesma época de maturação. Então você podia produzir um talhão com lavouras mais precoces, lavoura de maturação intermediária e tardia. Essa era a principal característica de cada uma delas. Em seguida, bom, aí você tinha então, desculpe aqui, você tinha aqui clones com a mesma época de maturação. Observe que são clones diferentes, pela coloração da planta, pela cor da planta, pelo tamanho da folha. E a gente pode até imaginar pela rigidez da folha, que isso aqui parece ser uma planta com a folha mais flexível e a outra é uma folha mais coriácea. Você vê que são materiais diferentes, contudo, ambos estão carregados e ambos estão maduros na mesma época. Assim eram as 3 primeiras variedades do INCAPER. Logo em seguida, chamava também a atenção as condições de seca que eram registradas e o estrago que essas secas faziam. Mas começamos também a observar que existiam clones que eram, ao mesmo tempo, na mesma condição, haviam clones que, plantados aqui numa linha, eram muito mais sensíveis à seca do que outros. E aí nós começamos a selecionar esses clones e chegamos a um material que é a 4ª variedade nossa, que é o Robustão Capixaba, que foi lançado em 1999, onde você tinha materiais com tolerância à seca. Porém, eram 10 clones, nós não tínhamos todos os 10, eles eram todos resistentes, mas tinha entre eles os mais precoces, os intermediários e os tardios. E eu não podia mais misturar aquilo que a gente tinha conseguido separar. Então, estudamos o plantio em linha. Está aqui, todos os 10 são resistentes à seca. Você observa aqui que são clones diferentes, também pela própria coloração você vê. Esse aqui está verde, o verdolengo, esse aqui está maduro já. A foto é daquela época, é muito antiga, está feia, porque é foto antiga, tirada naquela ocasião.
mas a época de amadurecimento eram diferentes, portanto eu tinha que plantar em linha para colher só o maduro e saltar a linha do verde e voltar depois nela, quando ela já tiver. Então eu escalonava primeiro por talhões diferentes, aqui eu seleciono por linhas diferentes. E isso porque é obrigado a fazer assim, tendo em vista as dificuldades de polinização, já que a polinização do conilon é fecundação cruzada. Então uma planta, uma linha tem que estar perto da outra linha, para que ambas recebam e forneçam pólen simultaneamente. Aqui é apenas um aspecto do cultivo em linha. Esse agricultor, ele não fez o que foi recomendado. Ele plantou 3 linhas de um clone, você vê pela coloração, 3 linhas de outro, 3 linhas de outro, e foi fazendo assim. Isso aqui embute um risco para essa pessoa, como aqueles que já plantam 4, 5 e um cruzador, como eles chamam, isso foi inventado, ninguém pesquisou isso, né? E bota um cruzador e logo aparece um problema nesse cruzador, ele perde a lavoura inteira. E aí o que eles estão fazendo efetivamente, se alguns acham bom e outros acham ruim, não é o que nos interessa. O que interessa é que quem está fazendo diferente do que está recomendado, está tendo via de regra prejuízo. Depois, o tropical. Por que o tropical? Essa daqui é uma variedade de propagação por semente, porque o pequeno agricultor, aquele mais descapitalizado, que não podia ficar sem a lavoura, não tinha dinheiro para renovar de imediato, as mudas clonais custam mais caras do que as mudas de semente, ele então precisava de um material, até porque se ele fosse para poder plantar um material, não fosse tratar, era melhor que plantasse um material multipropagado por semente, porque aí você não tem 1 ou 10 clones, você tem uma mistura de clones, é imensa, porque isso aí, uma planta quando cruza com a outra, você tira a semente de uma só, mas você não sabe quem é exatamente o pai de cada semente daquela. A mãe você sabe que é onde ela está pendurada, mas o pai veio pelo pólen, porque a maioria da fecundação do conilon vem pelo vento, pólen de uma planta é levado para outra. Então fizemos uma variedade para o pequeno agricultor, que ainda naquela época não podia, tinha dificuldades. E ainda hoje é um dos materiais muito requisitados que nós temos, tendo em vista que há pessoas que ainda precisam, se encaixam nesse perfil. Bom, desculpe, depois, por último, em 2004, lançamos o Vitória, que é ainda a nossa menina dos olhos. Embora tenhamos lançado no ano passado 3 novas variedades, essas novas variedades não estão em campo ainda. Elas foram lançadas, os viveristas já têm acesso a esse material, esse material está em campo, inclusive aqui na Bahia, eu sei que alguns viveristas lá de Itabela, o Edinardo, tem esse material já plantado, e o Incaper está aberto a acordos para poder que se faça que dê acesso a quem quer ter acesso a esses materiais. São desenvolvidos para o Espírito Santo, podem ser úteis em outras regiões, quem sabe? Às vezes, não exatamente como está, mas às vezes com alterações que vão ser necessárias ao longo do tempo, pode-se constituir materiais importantes. Materiais têm uma série de características importantes, que eu não vou aqui descer detalhe, porque não é esse o caso, né? Isso aqui é uma variedade de Vitória, do conilon Vitória. Essa lavoura está com 24 meses, e essas são imagens daquela primeira safra que nós tiramos, né? Bom, trabalhamos tudo isso, tínhamos dessa forma, então, já 5 variedades, mas ainda persistiam algumas questões. As questões de qualidade. Nós somos cobrados até hoje, e sabemos que há variabilidade também para a qualidade intrínseca do produto. Começamos a trabalhar, então, naquilo que chamamos fase 2 do programa de melhoramento. Eu estou falando do Espírito Santo, gente, vocês me desculpem até, mas é onde eu tenho maior conhecimento. E a gente participa com as outras equipes de Rondônia, da Bahia e outras mais, em trabalhos onde a gente, de certa forma, procura proporcionar, antecipar algumas coisas para essas pessoas. De certa forma, o que ocorre em cada uma das regiões tem sido parecido com o que nós buscamos no Estado. E aí nós sabemos que eu não quero qualidade, não está dependente apenas das condições de colheita e pós-colheita, embora isso seja fundamental. Mas nós temos uma série de questões que são intrínsecas da bioquímica da planta, como matéria seca, sólidos solúveis, conteúdo de cinzas, açúcares, lipídios, proteínas, etc., como em relação a características sensoriais, aroma, sabor, corpo e amargor. E então nós começamos a fazer uma triagem em todos os materiais que nós já tínhamos selecionados desde 85, para selecionar aqueles que reunissem características de qualidade e que mantivessem condições mínimas de desempenho agronômico. Bom,
Não vou entrar em detalhe, mas é só a avaliação mostrando para vocês que nós fizemos aqui de cinza, ácido orgânico, lipídio e assim por diante, da mesma forma que para sabor, corpo, amargor e etc. E nós fomos evoluindo, chegamos nesse trabalho que conta com a participação do CIRA, que é um instituto francês de pesquisa para o desenvolvimento, e da Nestlé, nos seus laboratórios da França e da Suíça. E então foram identificados o que foi identificado exatamente, é que entre os nossos materiais, o Conilon, ele estava nesse grupo, enquanto os materiais de melhor característica de bebida estavam no grupo robusta, dividido em congolês e guineano. Então, dentro do outro grupo, do grupo que é chamado genericamente de robusta, os de melhor qualidade são esses denominados de congolenses. Mas nós já tínhamos híbridos, porque o material que não veio para o Brasil não veio puro, nós já tínhamos híbridos selecionados no Espírito Santo, olha as bolinhas azuis aqui, ó, que tinham características intermediárias, ou seja, possivelmente híbridos entre Conilon, que é o grupo chamado originalmente de Cuiú, com o grupo congolês. Então isso permitiu verificar que quanto mais para cima e quanto mais à direita, melhora o material. Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos buscando descartar esses materiais daqui para lá, esses materiais daqui para baixo e evoluir com esses daqui que estão mais próximos ao que tem qualidade. E estamos verificando em trabalhos de laboratório o que esses materiais aqui possuem que podem ser comuns aos nossos e então selecionar aqueles mais valorosos do ponto de vista de qualidade. Bom, resultado disso é que mesmo lá a partir de 1998, quando esse trabalho foi iniciado, nós começamos a fazer uma série de análises bioquímicas, sensoriais, e esse daqui é a última rodada antes do lançamento das 3 novas variedades, que nos proporcionou chegar então às variedades lançadas no ano passado, que é o Diamante, o Jequitibá e a Centenária. Esses três materiais permitiram que nós recuperássemos a época de maturação em cada uma das 3 variedades, ou seja, o Diamante ele é de maturação precoce, o Jequitibá intermediária e a Centenária tardia. É da mesma forma que foi lá no passado, porém os materiais genéticos são, na sua grande maioria, distintos, daquela primeiro material, embora haja material nessa variedade que foi selecionado há 27 anos atrás. Bom, apenas para a gente verificar o que elas trazem de novidade. A maturação é separada em maio, junho e julho, e a nota de qualidade varia aqui de 77 a 80. Vocês ouviram as palestras ontem do Carlos, do Silvio Leite, onde eles mostravam que um arábica com nota 85 é um material considerado top. E nós temos, avaliando o Conilon, pelo protocolo de avaliação de Conilon, nós não podemos comparar melancia com melancolia. Avalia-se o arábica de acordo com as características que são próprias dele. Avalia-se o Conilon de acordo com características que são próprias dele. Não adianta eu buscar no Conilon aquilo que o arábica possui, e vice-versa. Então, esses materiais estão sendo considerados assim hoje, equivalentes aos melhores materiais comerciais disponíveis no mundo. E isso, para nós, é motivo de muita satisfação. Bom, não vou entrar em detalhes, a média desse material é da ordem de 80 a 88 sacas por hectare, isso aqui média de mais de 16 anos que foram trabalhados em condição de seca, ou de não irrigação, vamos chamar assim. Aqui algumas fotografias ilustrativas, essa aqui é a variedade de maturação intermediária, o Jequitibá, mostrando o desenvolvimento de flores em praticamente 12 ou 14 nós na primeira florada, a maturação muito uniforme. Enfim, é um material extraordinário para o capixaba. Não sei se para aqui ele terá o mesmo desempenho, é preciso de avaliar isso. E o produto final obtido com essa aparência, a gente valoriza muito esses trabalhos que são feitos pela BIC e por outras organizações que valorizam a qualidade do café. O protocolo que nós usamos para avaliação de qualidade do Conilon é o protocolo de uma organização norte-americana chamada CQI, que tem parceria estreita com uma outra organização capixaba que se chama Conilon Brasil. Nós valorizamos também, para o Conilon, as formas alternativas de consumo de café. Então tem gente que consome café com fruta, com sorvete, com banana, com bebida,
e eu costumo dizer a algumas pessoas que já me ouviram falar isso, mas é bom beber café com sorvete, com bolo, meu amigo, se eles quiserem comer com farinha, manda levar e fala que se está bom para eles, está bom para nós também, né? Então não nos importa muito, o importante é que ele leve o nosso produto para viabilizar a nossa sustentabilidade aqui no Brasil. Isso aqui é para vocês terem uma noção do que é a importância da cafeicultura para o capixaba. No lançamento, quando o pessoal estava vindo da parte de exposição para o campo, né, nós tivemos aqui cerca de 1.800 pessoas nesse dia. Continuamos selecionando, a cada ano nós fazemos novas seleções, cada quadradinho de uma estaquinha que vocês estão vendo aí, são novos materiais que nós introduzimos a cada ano, selecionados em propriedades privadas, bem como selecionados, trazidos de outras organizações brasileiras, e temos já alguns acordos em negociação com outros países para a introdução de novos materiais, para aumentar a variabilidade. Quanto mais diferença eu tiver no material trazido, maior possibilidade de encontrar alguma coisa que me seja útil no processo de melhoramento. E essa aí é a variedade BRS Ouro Preto, lançada para Rondônia, que é uma outra, talvez a 12ª variedade do setor público que é disponibilizada no Brasil. Bom, para viabilizar isso, desenvolvemos um sistema de jardins clonais, que é uma forma do agricultor levar as matrizes e ter acesso ele próprio ou aos viveristas a mudas de qualidade. É um processo que ensina como fazer, tanto para grandes viveristas, como para médios, e como para pequenos produtores que querem fazer 2, 3 mil mudas na sua casa, sem grandes sofisticações. É possível, nós temos uma tecnologia, uma publicação que mostra isso, né? Paralelo a isso, nós vínhamos também fazendo, não após isso, mas paralelamente a isso, a nossa preocupação com qualidade já é grande há muito tempo. Então, em 91, 92 e 23, fizemos um levantamento dos defeitos grosseiros, defeitos físicos, que podiam estar interferindo na qualidade do café. Foi verificado que broca representava mais de 50% dos defeitos totais. Então, isso aqui nos permitiu centrar o nosso esforço em resolver a questão da broca, do controle da broca. Bom, e temos trabalhado muito em qualidade, tanto desenvolvendo recomendações para o homem do campo ter acesso de imediato à informação resumida, como a constantes campanhas para melhoria da qualidade, mostrando que com pouca coisa se melhora muito. Depois resolve-se a sintonia fina, mas saia de um patamar de café, um café grosseiro, para um café decente, já é bom, né? Bom, aí vou começar a colheita, né, no processo de fazer café de qualidade. Então, você tem um ponto de começar a colheita, que você tem que ter fruto maduro, ou senão tudo estará perdido, né? Tem que colher no pano ou na peneira. Esse negócio de jogar café no chão já acabou há muito tempo. Já acabou. Se a gente persiste nisso, nós estávamos no mato sem cachorro, né? Escolher as formas de preparo do café. Nós, no Conilon, nós não usamos despolpar café, nós usamos já descascar café, e com ágio da ordem de R$35 a R$45 por saca, dependendo do momento, né? Então, é uma prática importante, execuível? Dá dinheiro? Às vezes, pode até não dar muito, mas às vezes dá. E eu tenho que estruturar a minha propriedade de acordo com os meus recursos, para saber se eu adoto um sistema de seca natural ou um sistema de seca de preparo via café descascado. O desenvolvimento, isso aqui, fotografias tiradas em Rondônia, no Espírito Santo e na parte da Bahia, mostrando aí o desenvolvimento de outras formas de secar café, inclusive com terreiros híbridos. Essa estrutura aqui de 15 por 4 metros, substitui um terreiro de mais de 300 metros quadrados, e me permite controle. Eu não preciso estar recolhendo café seca direto, aí dentro, só espalhando, revolvendo em cima de uns dutos que nós temos ali, que está lá à disposição para quem quiser assistir. Admitimos o trabalho com secadores, desde que, naturalmente, com fogo indireto, né? Isso aí não é para fazer torresmo, né? E seco em temperaturas que o Conilon suporta, que vão, inclusive, mais do que o arábica. O café Conilon, até 65 graus na massa do café, 60 a 65 graus, o que te levaria a produzir um café, a secar um café com 23, 24 horas, em condição decente, né? Esses terreiros híbridos, como eu estou falando, uma estrutura de 15 por 4 te economiza 360 metros quadrados de terreiro, e você tem controle, o seu café não toma uma chuva. Até porque a telha nossa lá era curta, mas a gente, se botar uma telhinha um pouquinho mais comprida, não tem nem perigo de vento, né? A preocupação com a reciclagem de água e com a destinação de água residuária, quando de cafés que são despolpados, não é? Essa preocupação tem que existir. Nós, no Estado, e eu acredito que Rondônia também possui,
meios de tratar essa água e ela ser devolvida limpa. E, enfim, nós entendemos que a qualidade faz a diferença, isso é passado para o nosso agricultor, com uma resistência imensa no início, mas já hoje sensíveis e participando de concursos. A cooperativa, a Coabriel, que tem um representante aqui, o colega Vander, todos os anos desenvolve esse concurso que tem tido resultados extraordinários. Bom, não trabalhamos apenas nisso, trabalhamos também, isso tudo não valeria nada se eu não consigo nutrir a planta de forma adequada para que ela expresse o potencial que ela possui. Então, precisamos de saber o quanto de adubo eu preciso de colocar, em que momento eu preciso de colocar, qual a análise que eu faço. Então, esse sistema, que eu não vou explicar do que se trata, mas ele permite você saber se está faltando ou se tem adubo em excesso. Hoje o Incapé desenvolveu um software, está disponível de graça lá no site do Incapé, que é fruto de várias aproximações que foram feitas pelos colegas da área de nutrição, onde permite você, com o resultado da análise, incluir ali os seus valores, os valores que deu na sua análise, e receber cá embaixo quantas sacas que você vai, quantas sacas de que nutriente, até mesmo que adubo comercial fica mais barato para você usar, ela te dá todas as opções. Está de graça lá no site do Incapé. É para cá, com a mesma utilidade para lá? Não sei. É preciso que a pesquisa aqui teste isso e valide, ou então encontre alternativas adequadas para essa situação. E isso daí inclui tanto formas de vários trabalhos que têm sido feitos aí para saber até a forma de colocar esse adubo, esse calcário nesse caso. Enfim, se usa gesso, é vantagem usar, qual o tipo de cova que é mais adequado, tudo isso forma um conjunto que nós chamamos de sistemas de produção que vem sendo empregado hoje no Estado. Poda, essa aqui é um grande desafio, porque você apenas com a poda você é capaz de dobrar a produtividade de uma lavoura, cuja produtividade está ainda na faixa aí de 10 a 30 sacas, só a poda, em termos médios, é capaz de dobrar a sua produção. Bom, a poda era um negócio esquisito, eu tinha que escolher, baixar debaixo da planta e escolher qual ramo que eu ia cortar no entorno da planta todo. Isso era muito oneroso. Poda ainda custa caro, como alguns disseram, custa caro, mas nós estamos tentando baixar o custo dela, dia depois de cada dia. Eu não posso, nós não somos milagrosos, não é verdade? Então, assim, foi desenvolvido um sistema que eu não preciso mais de escolher. É um sistema chamado de poda programada de ciclo, onde eu deixo 5 hastes em cada planta, depois de 3, 4 safras eu corto os ramos produtivos que estavam aqui no meio. No ano seguinte, aqueles foram cortados, eu deixo apenas 2 ramos. No ano seguinte, eu colho esse café, corto essa haste velha e fico com 5 novas que vão produzir mais 3, 4 ou 5 sacas, dependendo do preço. Se o preço estiver bom, eu só corto na 5ª. Se estiver muito ruim, eu corto na 3ª. Né? E aí você tem como ajustar. Então, mais ou menos o sistema que está ali mostrado. Corta as 3 centrais, deixa as 2. No ano que vem eu corto essas 2 aqui e a lavoura se transforma, aquela que vocês viram, se transforma depois de retirada, se transforma numa lavoura nova, que é difícil a gente conhecer de longe se ela é nova ou se ela está sendo reconduzida. Né? E depois de um ano ela já está fechada novamente, em condição de produzir, em condições sustentáveis por mais um longo tempo. Né? O arqueamento de plantas. O arqueamento de plantas é uma tecnologia que vem sendo desenvolvida, que significa o quê? Nós queremos vergar essa planta para que ela desenvolva, estimule a formação de brotos basais, brotos verticais. Então, depois da primeira safra, ela vai estar dessa forma. Ao passo que se você deixa apenas uma haste, em média você vai ter, e portanto, não vai aparecer mais hastes. Então, ela vai ter capacidade para sustentar esse nível de produção em relação a isso aqui. É lógico que a gente procura fotos aqui que ilustrem aquilo que você está procurando mostrar. Não é sempre assim. Está completamente desenvolvida? Não, não está. Dependendo da época do ano que você faz o plantio, ela dá um resultado diferente do outro. Dependendo se a cultura é irrigada ou não irrigada, o resultado é diferente do outro. Posso afirmar com tudo, em todos os trabalhos que estão sendo desenvolvidos há mais de 10 anos, com esse trabalho lá no Espírito Santo, que a poda, ela, em relação à produtividade final, ela tem alcançado produtividades semelhantes ao café irrigado. Quando ele não é irrigado, mas é arqueado, ele está com produtividade semelhante. Há uma compensação pelo número de ramos e especialmente a produção mais precoce, já que você já tem, com 24 meses, uma produção respeitável. Não é? Mas é função da região, cada região usa. Alguns questionam, usam se quiser. Lá no Espírito Santo estão usando, estão achando bom. Então, fica no critério de cada um. E aqui mostrando uma outra grande vantagem desse sistema, é que você vai fazer
Depois que você entra em poda, nós estamos associando isso aqui com um método de mecanização de colheita que está sendo estudado, onde a corte desses ramos, o corte desses ramos centrais, feitos no ano passado a essa situação que estava aqui, são colocados dentro de máquinas que estão sendo desenvolvidas por várias indústrias, e esses galhos são colocados inteiros, que são trilhados aí dentro. No ano seguinte, você volta com essa trilhadeira, você vai tirar esse ramo daqui, vai cortar ele com facão cá embaixo, ou com a motosserra, e ele é novamente associado. Então você pode ter a pura prática do vergamento, no sentido de preparar a poda para a planta, e associando esse tipo de poda com possibilidade de colheita mecanizada ou semi-mecanizada. Isso aqui mostrando aspectos do adensamento. Nós plantávamos conilon no estado até essa época antiga, era 4x3, 4x2,5. Hoje nós plantamos aí com cerca de 3.000 plantas, 2.500 a 3.300 plantas. São espaçamentos que têm tido uma aceitação boa e um resultado muito interessante. Mostrando lavouras, isso aqui em Vila Valério, município maior produtor do estado, no ano de 2013, eu não sei agora a estimativa quanto está, mostrando a consorciação que vem sendo trabalhada, muito trabalhada com mamão. O Espírito Santo é um grande produtor de mamão e vem sendo, portanto, trabalhada essa prática do mamão plantado junto com o café. Depois de 2 anos e meio, 3 anos, o mamão é eliminado, fica o café. Isso geralmente é alugado, utilizado para arrendamento de terra. O sujeito, dono da terra, arrenda para o produtor de mamão, que deixa plantado para ele o café, com o resíduo da adubação de mamão, que é uma coisa extraordinária, e em condição irrigada. E também usado para cultivo como seringueira, como coco, especialmente na região mais noroeste do estado, da região de Colatina, de São Gabriel da Palha, de São Domingos, não é? O processo de irrigação. Irrigação, vocês viram que aquela área amarela todinha que eu mostrei no mapa era uma região de restrição hídrica, ou seja, irrigar é bom. Aquela vermelha precisa irrigar. A amarela, irrigar, te dá condição de sustentabilidade muito maior, de estabilidade de produção, de redução de bianuidade, de garantia de safra em relação ao não irrigado. O Estado do Espírito Santo tem 285 mil hectares de café em produção, cerca de 150 mil hectares são irrigados. Irrigados, entenda-se por irrigado, molhado de alguma forma. Os processos, não é todo mundo que se pode comprar uma irrigação ainda das mais modernas, localizadas, então usa-se de tudo. Na medida em que a própria legislação e a própria disponibilidade de água vai determinando, as pessoas vão então dimensionando melhor a sua possibilidade de usar a água de forma mais racional, e racional tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista econômico. Mas é um aspecto que não pode ser esquecido. O manejo da broca do café, que pode voltar a ser um problema com o banimento do endosulfan, que nos preocupa muito, mas existem meios alternativos de controle da broca que funcionam muito bem. A cochonilha da roseta nos preocupa muito, já há produtos com comprovada eficiência, mas não há nenhum produto, até onde eu saiba, registrado para essa praga, ou para essas pragas. A ferrugem, o conilon não é resistente à ferrugem. O que é resistente à ferrugem é a população de conilon. Quando você faz clonagem, você pega de milhares de condições para apenas 10, 9 clones. Você pode ter coincidência de alguns que vão aparecer depois suscetibilidade à ferrugem, ou podem aparecer novas raças de ferrugem e elas aparecerem nesses novos materiais. Portanto, é motivo de preocupação constante, sobretudo os trabalhos de melhoramento genético. A biotecnologia que tem sido aplicada para propagação, utilizando meios alternativos e mais rápidos, mas nós estamos com um processo de desenvolvimento de produção rápida de estaquinhas, que deve revolucionar a produção de jardins clonais nos próximos anos. O genoma de café, que muitos perguntam para que serve, mas já? Bom, eu vou simplificar. Vocês me dão mais 5 minutinhos, talvez 10, que é para a gente, eu tenho que concluir, eu vou procurar fazer mais depressa, tá bom? O genoma, que muitos não sabem exatamente para que serve, está sendo fruto hoje, quer dizer, nós temos hoje desenvolvido uma série de ferramentas a partir do genoma. E o genoma do café conilon, ele foi totalmente estudado, enquanto no café arábica, o sequenciamento ainda precisa de ser muito ampliado. Mas apenas para ilustrar isso aqui, essa foto é de resistência seca, mostrando aqueles 2 clones que eu mostrei anteriores, enquanto esse material aqui, que é o chamado clone 14, que o Incapé possui, ele foi selecionado lá quando nós procuramos criar o robustão tropical.
Ele hoje é referência usada no mundo inteiro para resistência genética à seca do café, utilizados em trabalhos no Brasil, na França e em vários outros países que têm interesse na produção de material genético de café. Isso é coisa extraordinária. E não é só ele, não é só ele. Outros clones foram também encontrados. O que aconteceu? Não é só ele, outros também foram encontrados. Nada mais completo que ele até o momento foi identificado. Colheita mecânica, nós temos uma grande preocupação com baixar custo, é evidente que temos, né? Mas não é fácil desenvolver um processo de colheita mecânica, especialmente quando se planta café em morro, né? Então, nós temos um projeto que já está funcionando, já está trabalhando, ele é associado com Rondônia e com outras empresas, inclusive empresas privadas que trabalham com indústria de equipamentos para isso, e uma série de processos estão sendo testados, desde aquela máquina que eu há pouco mostrei, até colheitadeiras automotrizes, que tem lá suas limitações, como sistema de colheita, já fazendo a poda de limpeza, que nós colocamos, a lavoura é colhida com galho e tudo, e passa uma máquina recolhedora, que tritura tudo isso aqui, trilha isso, né, e devolve o resíduo para trás, e a lavoura fica como está aqui. A questão de colheita mecânica é tudo muito incipiente. Já há produtores usando isso? Já. É econômico? Eu não sei. A gente tem que ver com eles, cada caso é um caso. O fato é que o setor público tem dado a sustentação que é possível. Apenas para relatar umas experiências feitas, onde acompanhou o professor Fábio Moreira. O professor Fábio está aqui? Não. Não está aqui. Nós fizemos algumas experiências com isso, e numa delas, para vocês terem ideia, uma automotriz, para a arábica, ela é considerada colheita de 80%, é bom. Ela colheu 92% do conilon. Em arábica, ela joga 14% no chão. Em robusta, ela jogou 7% no chão. Então, a expectativa é muito boa, a despeito de haver ainda uma série de questões que precisam ser trabalhadas. Notadamente com a condução de plantas. O sistema que conduz a planta, desde lá de baixo aberta, para colher mecanicamente, vai precisar de ser alterado. Então, o que se está estudando é um sistema onde a planta é conduzida não como uma taça, mas em renque, onde você conduziria, em vez de 5, talvez, ou 4, 2 ou 3 ramos, em renque, de forma que a máquina pudesse colher, ou então fazer uma poda apical, para a bifurcação na planta aparecer acima de 50 centímetros, para a máquina poder trabalhar com os mesmos sistemas que ela atua hoje com o conilon. Enfim, é um mundo de coisas para se fazer. Estamos atentos à questão da certificação, que eu não vou entrar em detalhes. Esses avanços todos nos permitiram, e eu volto a pedir desculpa por falar muito do Espírito Santo, mas onde eu tenho os dados mais próximos a mim, nós evoluímos nesses últimos 20 anos, de 93 para cá, porque foi quando os primeiros resultados do INCAPE vêm sendo divulgados, nós evoluímos em cerca de 277% na produtividade, passamos de 9 para 33, esse dado aí era do ano anterior, eu não verifiquei que não tinha mudado. Então passamos de 9,2 para a atual previsão, que é de 33,4, né? E a nossa produção de 2,4 para 9,7, também dado da safra passada. O dado estimado médio para essa próxima safra é da ordem de 9,2. Processo de divulgação para transferência, adoção, convencimento do agricultor, demonstração de resultados, têm sido intensos, tanto no Espírito Santo quanto em Rondônia, e eu sei também do esforço que tem sido feito em algumas regiões localizadas da Bahia. Publicações relatam todos esses trabalhos que vêm sendo feitos, estão disponíveis aí, o site do INCAPE e do consórcio da Embrapa Café tem esses todos esses trabalhos são desenvolvidos em parceria estreita com várias instituições, mas sempre o INCAPE e a Embrapa Café têm trabalhado. E temos procurado globalizar esses conhecimentos, que para nós é muito importante também saber o que os outros estão fazendo. Essa aqui é uma foto da primeira Conferência Internacional de Café Canefra, que o Espírito Santo realizou em 2012, e recebemos aqui pessoas de mais de 20 países, aqui estão algumas dessas pessoas, dos maiores países produtores do mundo. Nos reunimos depois dessa conferência, ajustamos que nós teríamos uma continuidade nesse processo, e estamos agora num momento de discussão de que país vai abrigar a próxima conferência. Muito obrigado, desculpe a correria. Vamos abrir a pergunta, estamos com o tempo estourado aqui, de preferência se fosse pelo menos uma pergunta bastante objetiva, porque o tempo está
bem estourado. Boa tarde a todos. Eu sou Alexandre, engenheiro agrônomo da Secretaria da Agricultura da Barra do Choça. Professor, parabéns pela sua apresentação e, aproveitando a oportunidade também, parabéns a Dr. João Lopes. Eu tive a oportunidade de parabenizá-lo pessoalmente e assim também faço a todas as pessoas que contribuíram para esse evento que eu estou vendo um evento de sucesso. Tenho certeza que vai nos ajudar muito lá na região. Professor, qual seria a possibilidade de uma enxertia do café arábica com o canéfora, pensando primeiramente na resistência a nematóide e assim também na possibilidade de uma resistência à seca, e eu não sabia desse trabalho da qualidade, então aproveitando também já tentando unir, né, essa condição também para a qualidade da bebida. Se fosse assim também, qual a possibilidade de nós levarmos para a região da Barra do Choça? Não sei se você conhece a região do Planalto de Vitória da Conquista, mas ela tem a característica de oscilar altitudes aí que vão de 700 até 1.000 metros em média, e despoviométrico de 700, 1.000 milímetros anuais. Então eu queria saber da sua opinião, uma vez que o nematóide é uma das pragas que tem complicado muito em relação à produtividade lá na região. Obrigado. Vamos tentar colocar uma ordem, né? São várias questões que você levanta. Obrigado pela pergunta. Com relação à enxertia, tem sido trabalhos têm sido feitos, têm mostrado que pode ser eficiente, sim. Execuível, sim. Eficiente, sim. Econômico, não sei. Agora, funciona, é preciso de muito cuidado com relação ao material que você está usando como porta-enxerto. Existia uma crença de que, por exemplo, a variedade Apoatã do IAC é um material muito resistente a nematóide, então foi muito utilizado nas primeiras tentativas, desde lá do próprio IAC e também por algumas outras pessoas. Contudo, a gente precisa lembrar, para condições onde a seca é importante, o Apoatã não resiste, ele não suporta a seca. Né? Então, assim, é execuível. Nós temos trabalhos têm sido feitos na Universidade Federal do Espírito Santo, associado com os colegas do INCAPER que trabalham com fitopatologia, e mostram que tecnicamente é viável e funciona como resistente. Nós temos clones desenvolvidos, selecionados pelo INCAPER, que em trabalhos no Senargem, na Embrapa Senargem, foram testados para todas as raças que existem no Brasil de nematóides. Muitos deles são resistentes à maioria das raças mais importantes. Alguns resistentes a umas e não a outras, mas nós já temos essa informação. O que nós não tivemos ainda, talvez pela prioridade de pesquisa, é a condição das instituições botarem pessoas e projetos para trabalharem nessa linha de controle de nematóide para o Conilon. Para o arábica, os materiais existem, estão disponíveis e o INCAPER não tem nenhum tipo de resistência em ceder esses materiais para pesquisa científica, como tem feito para a Senargem. Por favor, você me perguntou várias coisas e... sim, a questão da qualidade, você está falando da qualidade, mas transferir qualidade com a enxertia? Eu não vejo, em princípio, associação entre porta-enxerto, não é, e qualidade, porque são características do genótipo como um todo que não vão ser transferidos para a parte aérea da planta. O que você vai ter é uma raiz, talvez, mais vigorosa, mais capaz de absorção de água, capaz de resistência, mas eu preciso também lembrar que há uma importante relação que a planta determina entre volume de sistema radicular e volume de parte aérea. Se você pode enxertar em cima de um Apoatã, se você enxerta um material de arábica que tem um desenvolvimento vegetativo pequeno, a raiz do Apoatã não vai se desenvolver como ela se desenvolveria se tivesse numa planta de Apoatã. Porque a planta regula, ela não precisa de muita raiz, então ela regula o seu crescimento. Isso é um balanço hormonal que existe, e comprovado, então, eu não vejo, em princípio, condição de você transferir características qualitativas através da enxertia. Só isso?
Obrigado, Emberé. Gostaria aqui de agradecer mais uma vez pela contribuição à cafeicultura Conilon e lhe repassar aqui o certificado. Muito obrigado. Sim. Obrigado, senhor Roberto Botelho, a Emberé também, os agradecimentos. Nós faremos agora, pedir a compreensão de todos. Estamos seguindo a programação no horário previsto, então 15 minutos para tomarmos o cafezinho e voltarmos. Tudo bem? Um momento, por gentileza, o nosso presidente gostaria de dar um recado. Um momento. Gente, por favor, eu queria uma atenção especial para essa palestra próxima. É uma palestra sobre a legislação trabalhista. Nós trouxemos um especialista da Confederação Nacional da Agricultura de Brasília. O nosso futuro na cafeicultura depende de se conseguir uma solução para a legislação trabalhista. Eu queria a presença de todos vocês e agradeceria. Obrigado.